Senhoras e senhores, preparem-se para o ato mais deprimente da diplomacia tupiniquim desde que Dilma tentou explicar o estocamento do vento. Sim, meus caros, Lula foi humilhado internacionalmente de novo, só que dessa vez pelo homem que faz Bolsonaro parecer um moderado, Donald Trump. 2 semanas atrás, representantes dos Estados Unidos vieram ao Brasil para uma conversa educada, civilizada, uma coisa assim meio... Olha, Lula, estamos pensando em classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Topa vir junto com a gente nessa? E o Lula, com aquele charme de estadista internacional, um verdadeiro prêmio Nobel de Direitos Humanos da Cracolândia, disse algo como... Olha... No Brasil a gente prefere chamar de cooperativa logística com fins lucrativos alternativos. Terrorismo não. Terrorismo é quando o velho da van posta meme, pô. A desculpa foi que terrorismo é só quando tem motivação política, religiosa ou ideológica. Ah, claro. Quando o PCC toma uma cidade no interior, metralha quartel da PM, queima ônibus e beira hospital. Isso aí é só empreendedorismo de risco. Mas quando a tia do Zap compartilha um vídeo dizendo que o Alexandre de Moraes parece o Lex Luthor, aí sim, meus amigos, é o terror, tentativa de golpe, prisão preventiva, tornozeleira e talvez até exorcismo. Mas aí vem o plot twist que todo mundo esperava. O governo Trump, que aparentemente não dá a mínima para o carimbo do anão diplomático Lula, decidiu que sim, vai classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Com ou sem o joinha do Planalto. Foi assim, em uma missão da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado aos Estados Unidos, uma comitiva de deputados do PL, do Novo, do PRD e da União Brasil teve uma reunião em Washington com o conselheiro sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Departamento de Estado norte-americano, o Ricardo Pita. Sim, o mesmo Ricardo Pita que, durante visita ao Brasil na semana passada, foi ao encontro de ninguém menos que Jair Bolsonaro. Ao recebê-los, Pita fez uma declaração sobre a controvérsia em torno da recusa do governo Lula a classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas, que chamou a atenção dos parlamentares. Veja o que ele disse. Os Estados Unidos não foram ao Brasil para questionar se as organizações criminosas são consideradas terroristas. Foram para informar que são. Não viemos perguntar, viemos avisar, disse Ricardo Pita. Aliás, um nome que já parece tirado direto de Narcos, Miami Edition. E o Nove Dedos, coitado, teve que engolir seco esse não é consulta, é comunicado. Os deputados Paulo Bilinski e Marcel Van Hatten comentaram o assunto. Pessoal, estamos aqui no Departamento de Estado dos Estados Unidos, fizemos uma visita muito produtiva aqui para tratar da influência do crime organizado brasileiro aqui nos Estados Unidos e também sobre como combatê-lo a partir da cooperação entre os dois países. Foi muito importante a parte da reunião em que nos fomos informados que a decisão de tornar as organizações criminosas brasileiras terroristas não é uma decisão que cabe ao governo Lula, muito pelo contrário, é uma decisão soberana dos Estados Unidos. E a partir dessa declaração eles podem então congelar bens de empresas e de pessoas nos Estados Unidos. Eles podem impor sanções contra essas pessoas e, principalmente, ajudar a treinar e financiar as nossas organizações policiais que fazem combate ao crime organizado. Então, essa parceria é muito importante. O Departamento de Estado, sob a administração Trump, está olhando para o Brasil com outros olhos. Exatamente. O deputado Paulo Bilinski, que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, que aliás tem feito um ótimo serviço lá no nosso Parlamento brasileiro. E aqui, obviamente, a gente sai mais motivado, volta para o Brasil, depois dessa missão, com informações muito boas para o combate ao crime organizado. O deputado Felipe Barros também conversou com o Ricardo Pita. Olha, Fred, nos causa muita indignação nós vermos que o governo brasileiro se recusa a categorizar as organizações criminosas como o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, porque de fato são organizações terroristas com um emaranhado de atividades, inclusive econômicas, que sustentam essas organizações criminosas. Nós temos visto todo o trabalho do governador Tarcísio e de outros governadores para desvendar de que modo que essas organizações terroristas têm se sustentado economicamente, através de postos de gasolina, usando fintechs, enfim, nós temos visto todas as investigações de polícias civis de vários estados. Então essas organizações de fato são organizações terroristas. Esse foi um dos pontos que nós
abordamos na longa conversa que tivemos com o senhor Ricardo Pitta. Ele ficou ali junto comigo aproximadamente 1 hora e 15 minutos, na sala da presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Eu fiz questão de falar para ele sobre o descumprimento do Estado brasileiro a tratados de direitos humanos que o Brasil e os Estados Unidos são signatários, especialmente nos casos dos presos do dia 8 de janeiro. Ali, visivelmente, nós temos descumprimento do Estado brasileiro de tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário, o descumprimento de normas de direitos humanos internacionais, e a conversa se estendeu pelo tempo aproximadamente de 1 hora e foi muito produtiva, e saí de lá muito esperançoso de que bons ventos poderão soprar no nosso país. Como é que o Lula vai ser contra se os membros das facções comemoraram a nomeação dele à presidência? Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L, vai do L! Vai do L! Vai do L, caralho! Vai. Mas a verdade é uma só. O mundo já sabe o que o Brasil virou um narco-estado. E o Pitta não tá brincando, para desespero do Nove Dedos. Segundo a coluna de Paulo Capelli no Metrópolis, o governo de Donald Trump está a um passo mesmo de classificar a PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo após o Bebum de Garanhuns se manifestar contra tipificar as facções criminosas dessa forma. Para os Estados Unidos, a resistência do Brasil não é impeditivo para que Washington avance no plano. A visita de emissários de Trump para discutir a questão com o governo Lula foi um gesto para que a iniciativa fosse discutida e implementada em conjunto. Com a resistência do Palácio do Assalto, digo Planalto, Washington pode prosseguir na nova estratégia contra a PCC e CV de forma unilateral. Os Estados Unidos não dependem do aval de outros governos para decidir se classificam grupos criminosos transnacionais como terroristas. Há autonomia. Para muitas pessoas, organizações ligadas ao narcotráfico levam terror à população diariamente, disse um auxiliar de Donald Trump à coluna de Paulo Capelli. Ao classificar PCC e CV como terroristas, os Estados Unidos pretendem